Tadeu, muito bom lhe ver aqui, Tadeu. Faltando aula, né, Tadeu? Lorena, importante sua participação aí, Lorena. Voltamos. Voltamos. Pronto. Então a pergunta A era se as pergunta medidas seriam suficientes, né? é. Pronto. Então o que é que acontece? Como eu falei aqui para vocês, foi Lorena que fez. Obrigada pela pergunta, viu, Lorena? Gracinha, um beijo, querida. A gente tinha uma dimensão quando empreendeu esses cortes. Eu estou lhe ouvindo, viu, secretário? Vou só pegar Tá aqui. bom, Pode, fica pode tranquilo. falando, pode falando. Pois não, tranquilo. A gente tinha uma dimensão. Nós estamos acompanhando mês a mês no COGEF como que está sendo o resultado desses cortes, como que estão sendo os resultados, se está alcançando, se está tendo efetividade, se efetivamente está impactando no nosso Caiu. caixa. Bota de Ao novo, bota de mesmo novo. tempo, a gente está acompanhando se as medidas também de complementação vão ser suficientes. Porque a nossa queda do CMS realmente ela tá caindo, está saindo de qualquer padrão que nós tenhamos, tá? Então, até hoje eu diria, o passo está coordenado. Mas, a depender, vamos imaginar que a União não repasse o valor, ou não tem uma prorrogação da complementação do FPE. Tudo isso vai nos deixar numa situação realmente delicada. Certo. Um abraço para o meu amigo advogado Leandro Vasques. Leandro, um abraço. Zé Carlos É, acabou de entrar, acabei de falar dele, ó, nosso coordenador Zé da Carlos. arrecadação. O homem é forte, Rapaz, viu? isso é um patrimônio da É um Cefaz, viu? patrimônio. Secretária, Josi. secretária, a, a Cefaz ela criou uma comissão em apoio à retomada da Isso. economia, não é? Exatamente, é que eu falei. São em torno de 30 auditores, Zé Carlos faz parte, enfim, para Sim. que a gente consiga. Porque a gente, muitas das vezes, os contribuintes, eles compartilham já com a gente as dores que eles têm. E outra coisa, um diferencial do Ceará, viu, Rodrigo? Nós instauramos ano passado, poucos estados têm um conselho de defesa dos contribuintes. Nós tivemos reunião na semana passada e o CONDECON, que é do comércio, da indústria, do agronegócio, enfim, das pequenas empresas, todo mundo tem representatividade lá. Eles chegam com um documento e digam, nos ajude nisso aqui. Então, a gente vai construindo, já temos uma boa parceria com o setor produtivo. Tudo aquilo que a gente puder fazer para ajudar, nós faremos. Agora, nós não abrimos mão, logicamente, é nossa missão cumprir o interesse público, alcançar o interesse público na sua, né, plenitude. Mas é sempre, eu diria que a gente tem alcançado excelentes êxitos. Secretária, nós fizemos uma live aqui semana passada com o secretário Maia Júnior, né? Certo. E o secretário Maia Júnior, ele ressaltou muito a importância do público e do privado nessa retomada, né? E ele disse que, às vezes, tem um privado que espera tudo pelo público, não é? Perfeito. Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? O Ótimo, Rodrigo. secretário Maia... Excelente essa observação do Maia, que é um cara que tem muita experiência dos dois lados. Porque o que acontece? Quando a gente fala, aí é uma questão mais sociológica. Porque a gente ainda tem questões mal resolvidas na nossa sociedade, em que a gente coloca o público, digamos, no lugar que a gente muitas vezes joga pedra, porque não conhece, não sabe da qualidade que está ali, mas uma parcela também das empresas só vivem por conta de benefício fiscal, tem que ter um regime diferenciado. Então, assim, a gente é como se a gente quer ser independente, quer ser liberal, mas na hora de fazer negócio eu preciso de uma ajuda. Então, isso é muito evidente, especialmente na nossa secretaria, que lida com a parte mais sensível de qualquer ser humano, que é o bolso. Então, isso fica bastante claro nas relações, o quanto você não tem uma possibilidade realmente de dizer assim, eu não preciso do Estado. Então, existe uma imbricação muito forte. E mesmo aqueles que se dizem... Um precisa do outro, né? Um precisa do outro. Perfeito, um precisa do outro e não precisamos estar em lados opostos. Eu acho que essa questão da colaboração, de você dar visibilidade, olha, quantas chamadas a gente não fez, empresário, é muito importante que você pague tributo nesse momento.
Porque às vezes você viu um movimento de doar, digamos, de doar coisas, de doar respirador e tal, e o cara não pagava o tributo dele, perde o sentido pra gente. Porque como é que você vai pagar o médico? Como é que você vai comprar a máscara? Como é que você vai comprar o... Entende? Então as coisas, o papel do tributo, ele vem em primeiro lugar. É. Secretária, tem uma pergunta aqui. A PGE continua fazendo acordos, parcelamentos através do VPRO? Vipro continua, inclusive assim, foi algo que surgiu agora nessa pandemia. A PGE tem sido uma grande parceira da Cefaz, especialmente essa parte aí desses acordos capitaneado direto pela doutora Camille Cruz, que é uma procuradora extraordinária, muito engajada e nesse sentido também de respeitabilidade com os nossos contribuintes, de justiça. Acontece isso aí diariamente. Secretário, tem uma pergunta aqui. Nesse período, algumas vezes o ICMS não fica disponível imediato no sistema da Cefaz. Com quantos está sendo liberado para impressão? Isso deve ser alguma... Eu não sei, vamos pensar que isso aí deve ser algum problema de cálculo de tributo, provavelmente nessas operações que entram, né? Algumas instabilidades de sistemas nós tivemos por conta até dessa dificuldade de fazer mais, eu diria, manutenções corretivas e essa questão das equipes, mas ele oscila, mas volta, tá? Porque a gente tem todo interesse na nossa equipe manter esse sistema sempre aceso, porque ele propicia arrecadação. Certo. Tem um seguidor aqui que está dizendo que a prefeitura anunciou o adiamento do 13º e está perguntando qual é a tendência do Estado. Olha, assim, esse assunto está vindo direto, os repórteres estão perguntando bastante. Nós temos hoje uma dificuldade grande, Rodrigo, no tocante ao time desses recursos federais que estão chegando. Porque, veja, vamos imaginar que esse recurso federal chega agora, 229 milhões, chega no dia 8. Só que dia 31 eu tive que mandar a folha para o banco. Não adianta você vir, o dinheiro é bem-vindo, ótimo, mas chegando dia 8, dependendo do descompasso, isso pode dar problema de fluxo no próprio Estado. Então, assim, nós estamos fazendo algumas projeções, porque a gente sabe, assim, não há uma obrigatoriedade de pagar esse 13º agora. Por questões de fluxo, talvez, né, vamos fazer cálculo, vamos levar para o governador para ele decidir o que é que vai ser feito ao final, mas existe uma tendência de nós não pagarmos nesse momento, optar por postergar um pouco esse pagamento, mas isso ainda não está definido. Fechado não está. Secretário, e com relação à Lei Candir, vai vir aí um recurso importante, né? Assim, é um recurso, fazia muitos anos que isso aí, de fato, a gente já estava, em alguma medida, litigando com a União por conta desses créditos de exportação. O que é que representam? Isso aí, houve uma alteração na Constituição lá atrás, em que os estados pararam de tributar o ICMS nas exportações para o exterior do país, né? E aí tinha uma compensação. Ok, já que você não vai mais tributar e as empresas vão acumular crédito, eu vou te passar um tanto. E de um tempo para cá, inclusive a União não passou esse valor ano passado, não passou esse valor ano retrasado, porque disse que não devia mais esses valores. Isso tudo foi judicializado, o Estado do Ceará firmou o acordo junto com as outras unidades da federação. Até o final do ano, nós devemos receber em torno de 57 milhões de reais. É uma ajuda boa, né? Mas 57 milhões não é uma coisa que vai me ajudar a dormir essa noite, não, sinceramente. Secretária, eu estou vendo muita chiadeira dos empresários. Eles estão com dificuldade de acesso ao crédito, né? Essa aí que o governo federal disse que liberou aí de 40 bilhões, uma parte pequena está conseguindo esse auxílio aí. Perfeito. Agora mesmo, às 6 da tarde, eu estava assistindo, por acaso estava olhando aqui no Instagram, vi uma live do presidente da FIEC, do Ricardo, né? E o Ricardo falava na live do Corecon exatamente isso. Porque ele é empresário, né? Ele sabe mais do que eu, porque ele está acompanhando o empresariado nas dificuldades que tem tido para ir aos bancos e conseguir pegar esse crédito. Assim, isso é a realidade, está sendo noticiado. Agora, o que é importante?
algumas medidas, e eu acho que o governo federal acho que já tem encaminhado, parece que vai tem uma proposta de encaminhar, eu diria, um reforço nisso, ele até aparecer como garantidor dessas operações, porque fica bastante complicado você jogar um montante expressivo aí no mercado e as empresas, logicamente, muitas vezes não têm o que dar em garantia, né, Rodrigo? Então a situação fica bastante difícil para você ter efetividade isso. Secretário, eu vi uma entrevista do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, ele dizendo que passando essa pandemia tem que colocar em pauta a reforma tributária. Ó, a Tainara acabou de entrar e você fala em reforma tributária. Tainara estuda a reforma tributária lá, representante da FIEC. E assim, Rodrigo, que nós precisamos... Tainara, gente boa. Que nós precisamos de uma reforma tributária, não há dúvidas nesse país com relação a isso. O sistema... Secretário que mandou um abraço aqui, parabenizando pelo seu trabalho, minha mãe, Marta Pereira. Ai, que legal! Massa, dona Marta, obrigada aí, viu? Tudo de bom. Tô aqui com seu filho, viu? Enfim, assim, a reforma tributária realmente é necessária. O problema é qual é a extensão de tudo isso e quais são os valores dessa reforma tributária. Que a gente precisa realmente juntar ISS com ICMS, isso é mais do que evidente. Nós somos agora o último país do mundo que tributa separadamente. Só tínhamos 2, agora só resta o Brasil. Isso torna super difícil, Rodrigo, você tributar, porque tem uma hora que você vai tributar e você diz, isso aqui é ISS ou é ICMS? Porque mais e mais vão ficar essas zonas na penumbra entre uma materialidade e a outra materialidade. Então, é muito importante a junção. Agora, o que é que eu tenho falado desde o ano passado? Independentemente da reforma tributária que nós venhamos a ter, não podemos perder de vista que esse país não pode avançar com o tamanho da desigualdade que nós temos hoje. Uma reforma tributária que não diminua a desigualdade é absolutamente inaceitável. Inaceitável. Nós prestaremos um desserviço. Então, nós precisamos, sim, caminhar a reforma tributária, com foco nas pessoas, especialmente as mais necessitadas, com diminuição da burocracia para os nossos contribuintes e com uniformização da realidade, para parar essa briga entre fisco estadual e fisco municipal. Secretária, um beijo. eu acho... Nina. Eu acho que pesa muito para o assalariado, né? É o imposto sobre o consumo. Sabe? Isso. O rico vai lá, compra uma camisa, ele paga o mesmo imposto que um assalariado vai pagar, sabe? Tem que concentrar mais sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre, sabe? Porque é só aí que a gente vai conseguir tratar os desiguais. Certíssimo. Beijão, Clarinha. Beijo, querida. Saudade, minha prima, viu? O que é que acontece? No Brasil, nós temos uma maior do que a da OCDE, é a nossa tributação sobre consumo, como você bem falou, Rodrigo. O que é que representa isso? Uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, gente, basicamente, o que é que ela representa essa grana na vida dela? Basicamente, consumo. É para comer, se vestir, gastar com transporte público. Todas essas 3 coisas aqui, isso aqui tem a ver com tributação sobre consumo. E aí, nisso, ela pega a carga tributária, a maior carga tributária do nosso país. Né? Energia elétrica, que é uma tributação muito pesada também. Comunicação, ela usa o celular dela, recarrega o celular dela, paga uma tributação pesada. Então, assim, realmente, o nosso tributo ele é massacrante para as pessoas que ganham menos. Isso aí não é questão ideológica. Existem vários estudos técnicos que demonstram o desnível. É quando você vai aqui, por exemplo, o tributo sobre doação, o tributo sobre inventário, Rodrigo. Que é um tributo de quem está deixando alguma coisa. A gente pode não ter o que deixar para o outro. Você está falando do inventário, você está falando de uma pessoa que deixou um apartamento. Ok, pode não ser um patrimônio extraordinário. Mas a maior parte da nossa população morre e não deixa absolutamente nada. Esse tributo, Rodrigo, no caso do Brasil, ele pode ser no máximo de 8%. Para você ter noção, na Europa a média é entre 40% e 45%. Tem países acima de 50%. Justamente porque é um tributo que provoca uma redistribuição. Então está tudo invertido. É o pobre pagando pouco
pagando muito no consumo, o rico pagando pouco no patrimônio. Isso é inaceitável. Secretária, e você amenizando essa desigualdade, sabe, isso aí vai ter um impacto direto na saúde, não é? Porque essa desigualdade, tanta gente carente, pesa muito no sistema de saúde. Isso. Também, aí você precisa gastar muito com segurança, entendeu? Perfeito. Porque Tem que ter infelizmente, mecanismos de contenção, né? Pois Porque é. é uma parcela, veja, hoje, infelizmente, o mundo chegou no mundo chegou num ponto, e aí eu sugiro a todos a entrevista da segunda-feira na Folha de São Paulo com o Mohamed Yunus, que é o fundador do Grameen Bank, foi o Prêmio Nobel da Paz. Ele falava exatamente isso, que nós estamos nesse momento de agirmos de forma diferente. Por quê? Perdeu o sentido. Eu vi. Ele disse, Viu, né? ele até disse que o mundo estava numa rota de suicídio, né? Perfeito. E a pandemia tirou. Perfeito. Porque a pandemia fez a humanidade ver que um grave problema é essa desigualdade. Exato. E veja, aqui a Zenilce botou uma observação. Fernanda, fale um pouco, né, sobre a questão da desigualdade. Nós estamos levando primeiro vai haver um diálogo interno lá na Cefaz, da Cefaz com o IPES, sobre o tamanho da informalidade no nosso estado. A gente está vendo a questão dos invisíveis. O governo federal pensava a priori que ia dar 20, 25 milhões de pessoas para receber os R$ 600. Vai passar de 60, Rodrigo. Então isso representa que nem o Estado federal, o ente nacional, tinha visibilidade dessas pessoas. E veja, isso impacta na nossa economia, eles são muito mais numerosos do que a gente pensava. Então é muito importante a gente abrir agora, a gente vai conseguir ter mais dados para dialogar isso na nossa democracia. E nós teremos um evento lá na Secretaria da Fazenda, especificamente sobre informalidade. Porque a informalidade, ela é um desajuste, porque ela traz um ônus maior para quem é formal, para quem tem que cumprir a regra e tal, mas ela também esconde a nossa desigualdade. Porque a informalidade no Brasil, às vezes, as pessoas gostam muito de usar esse nome empreendedorismo, mas muito do que a gente tem de empreendedorismo, Rodrigo, é vender o almoço para comprar o jantar, cara. É aquela pessoa que está lá no ponto de ônibus vendendo um pedaço de bolo, um cafezinho, porque ela não tem outra alternativa, que dali para ela é sobrevivência. E grande parte dos nossos empreendedores, especialmente microempreendedor individual, tem uma parcela grande da população que vive com muito pouco. Então, assim, é uma sobrevivência, não é nem empreendedorismo, entende? Então, a gente precisa separar isso. Secretário, o que me deixa assim, realmente me incomoda é quando eu vejo nas manchetes, sabe? Banco Itaú bate recorde de lucro. Cada ano os bancos batem recorde de lucro. Sabe, assim, eu acho isso aí, sabe, batendo recorde de lucro enquanto nós temos uma grande parcela de pessoas carentes no nosso país. Assim, eu não consigo... os juros astronômicos de cartão de crédito, tem muita coisa para ser Nós somos um país Nosso... muito estranho, viu, Rodrigo? Muito estranho, para dizer o mínimo. Muito mas, estranho. secretária, mas assim, com certeza, eu acredito muito que depois dessa pandemia aí, vai deixar muitas lições, vai deixar muitos aprendizados. Eu sou uma pessoa otimista, então eu acredito num mundo melhor pós-pandemia. Eu acredito, secretária. Também acredito. Acho que ela tem um propósito. Acho que esse propósito tem a ver com isso que você está falando. Acho que nós precisávamos. Logicamente, tem muita gente sofrendo muito, sabe, Rodrigo? Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado. Acho que aqui, eu acho que também, assim, a evolução não dá saltos. Eu acho que a gente deu largos passos. Nós demos largos passos. Muita coisa precisa ser feita, mas a gente precisa, acho que um resgate não, na verdade, esse país ele precisa ser fundado na educação. Isso é o diferenciador. Nós precisamos, o Brasil já perdeu algumas oportunidades muito graves, muito sérias, enquanto estava até em parâmetros de educação como país da Coreia do Sul, a própria China, que avançaram enormemente
por conta do investimento sério e massivo em educação. Isso é absolutamente fundamental. Isso vai nos libertar. Que, por sinal, o estado do Ceará é uma Dá referência show. no Brasil, é uma referência no Brasil na área da educação. Dá show. É perfeito? Não. Mas comparativo das 100 melhores escolas de ensino fundamental desse país, 82 estão no Ceará. Isso é para encher o coração de qualquer cearense. Porque, gente, vou dar um dado aqui, Rodrigo, para quem está nos ouvindo aqui não sabe. Quando você pega a arrecadação do estado do Ceará e divide pelo tamanho da nossa população, nós somos o segundo de baixo para cima. Nós somos o penúltimo. E mesmo sendo o penúltimo, porque nós somos uma população muito numerosa, ainda muito pobre, nós conseguimos dar o show que nós damos. Em sustentabilidade fiscal, em educação, em tantas coisas boas. Secretária, tem um seguidor perguntando com relação ao ITCD, se vai ter alguma mudança. O ITCD, por minha mudança, é para aumentar, né? A gente fez até um projeto de resolução do Senado Federal. O senador Cid Gomes protocolizou no Senado Federal. A nossa ideia é passar o ITCD para uma alíquota de 20%. Agora, se o Senado Federal vai aprovar isso ou não, realmente não sei. A Luísa Ondina é uma grande servidora da Secretaria da Fazenda, que inaugura a educação fiscal na Fazenda. E aí ela está falando, fale um pouco sobre o dever fundamental de pagar impostos. A educação fiscal, educação fiscal, né? Exato. É o que há. Semana passada nós tivemos um evento maravilhoso, que foi feito aí pela Beijo, Clarinha. Foi feito pela nossa equipe da educação fiscal, capitaneado pela Germana, um evento lindo só sobre educação fiscal. As pessoas precisam compreender que esse nosso vínculo de solidariedade, ele passa pela tributação, Rodrigo. Não tem outra... Eu dou aula de direito tributário, eu digo bastante para os meus alunos. Olha, se você tem pessoas que às vezes são mais agressivas, não, eu não quero ser solidário, eu não quero participar dessas coisas e tal, mas eu digo, olha, mas o tributo, ele tem uma expressão de solidariedade, nem que você não queira. Você está ajudando outras pessoas. Isso é muito legal no tributo. Então, é importante a gente dar essa visibilidade para que as pessoas possam se convencer e não gerar o efeito reverso. Teve um colega que muito bem... é a Luísa Otília. Eu pensei que era a Ondina. Luísa, obrigada. Então, assim, as pessoas têm que ter essa conexão e não, logicamente, só apontarem o lado negativo. Nós sabemos, olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de dialogar com franqueza. Se você perguntar se a qualidade do serviço público no Brasil ela é adequada, eu diria ela precisa melhorar muito. Existem índices que medem qual é a pontuação, quanto é que nós tiramos na avaliação do serviço público do Brasil. É dos índices mais baixos do planeta. Mas nós precisamos mudar isso. Não é simplesmente detonando o serviço público, esvaziando o serviço público que a gente vai fazer isso não, gente. É o contrário. Fortalecendo, cobrando, sendo transparente, colocando instrumentos de controle. Entendeu? Entendi. Secretária, tem uma pergunta aqui do Emanuel Morbeck, ele é um empresário. Ele pergunta por que o ICMS do Ceará é o mais caro do Brasil. Eu não sei de onde é que o Emanuel tirou isso. Qual é que... O ICMS do Ceará não é o mais caro, não é o mais alto do Brasil. Viu? Pois então está respondido. Então tá respondido. Assim, o ICMS, a alíquota modal do estado do Ceará, que é a alíquota mediana, ela é de 18%. Tem estados que tem 19%, tem estados que tem até 20%, tá? Agora, e nós temos, se você perguntar, a alíquota do ICMS Energia, 25%. Tem estados que tem 30% de alíquota de ICMS Energia, tá? Estão dizendo, então, aqui que o Mato Grosso do Sul é bem maior, o ICMS. Tem vários estados que têm alíquotas maiores, tá? Secretária, qual é um modelo tributário no mundo que lhe inspira? Ah, legal. Ano passado, eu tive a oportunidade de representar os estados brasileiros numa conferência internacional promovida pelo BID na Coreia do Sul. Por que o BID escolheu a Coreia do Sul? Porque o modelo de tributação da Coreia do Sul é considerado um dos modelos mais eficientes do planeta. Ele consegue alcançar uma performance de quase 92%. Olha, veja, não é 100%. Nem uma sociedade como a Coreia, toda organizada, as pessoas disciplinadas, compreendendo o papel do tributo, eles não chegam a 100%. Então, assim, lá é um modelo muito bom. Qual é a diferença? Que a gente acabou de tratar aqui, Rodrigo, que é uma dificuldade nossa aqui.
eles têm uma colaboração imensa dos bancos. Hoje, no Brasil, com tudo, para você conseguir um dado de um banco, olha, você sua, viu? Você sofre. Então, assim, quanto mais conectados estivermos, mais a gente vai conseguir, e mais isso vai ser altamente necessário, porque a economia agora é digital. Então, assim, de que forma você consegue ver esses fluxos? Apenas a partir das instituições financeiras, das operadoras, das empresas de cartão de crédito, todas essas. Átila, o 27% do ICMS na sua conta, porque o ICMS, a alíquota do ICMS na energia é 25%, tem mais 2% do FECOP. Pois não. Certo. Tem uma pergunta aqui da advogada, doutora Márcia. A Cefaz não renova o quadro de fiscais há ano. Há previsão de concurso público? Nossa, isso aí precisamos bastante, sabe? Bastante. Nós tínhamos já um encaminhamento para fazer esse concurso esse ano. Fomos realmente atropelados aí pela pandemia. Mas, assim, estamos trabalhando na Cefaz para continuar os trabalhos, contratar a entidade que vai aplicar as provas, né? Normalmente, para que a gente consiga criar um cenário para quando tiver o governador der o ok, a gente fazer o concurso com a maior brevidade possível. Certo. Secretária, aqui antes das suas considerações finais, né, eu vou deixar um aviso aqui para os seguidores e as seguidoras que estão nos assistindo. Quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir. Nós estamos com lives diariamente, com diversas temáticas, tá? Amanhã nós receberemos aqui no Diálogo Aberto o juiz do trabalho lá de São Paulo, doutor Marcos Scalércio. Ele vai aqui falar sobre a questão do direito trabalhista, né? E assim, vai ser muito boa. Ele é professor e vai ser uma conversa muito boa com o juiz do trabalho do Estado de São Paulo, o doutor Marcos Scalércio. Então, secretária Fernanda, foi uma honra para o Diálogo Aberto. Assim, o que deixa aqui para a gente é uma gratidão realmente por a senhora dedicar esse tempo, por dar uma aula aqui para a gente na questão tributária, né? A senhora falou de maneira franca, aberta, transparente aqui, tá? Então, assim, é muito bom nós olharmos para a maior gestora do fisco estadual, não é? E sentir segurança nela, sabe? Então, assim, é muito importante sabermos, né, que o nosso fisco está... Deu uma cortada aí? Travou? Travou, secretária? Obrigado, meu amigo Ricardo. Lorena, obrigado. Eita, a doutora saiu. Espera ela voltar aqui só para a gente... As considerações finais aqui. Obrigado, doutor Crescêncio, sempre presente aqui, advogado, Crescêncio Pereira Júnior, Átila Peixoto, advogada Márcia Lima, muito obrigado, doutora Márcia, sempre prestigiando aqui as nossas lives. Carla Barroso, vamos seguir aí o Diálogo Ponto Aberto, pessoal. Vamos seguir. Cadê a doutora aqui? Essa doutora... É isso aí, Ricardo. Tainara, que bom lhe ver aqui, doutora Tainara. Muito bom lhe ver por aqui. Nos siga aí, Diálogo Ponto Aberto. Acompanhe nossas lives diárias, doutora Tainara. É importante a sua participação aqui nos debates. Importante. Aqui só tem gente boa. Doutor Diego Crescêncio aqui. Se a doutora vai voltar aqui. Obrigado, Tainara. Obrigado. Valeu. Luísa. Obrigado, Luísa. Muito obrigado por você acompanhar aí nosso trabalho.
e prestigiar aqui as... Eu acho que a doutora perdeu a conexão. É isso aí, pessoal. Eu acho que a doutora lá perdeu a conexão. Mas já estava nas considerações finais, né? Então, deu para concluir aí com êxito. É isso aí, doutora Márcia. Eu também acho. Doutora Márcia, amanhã é importante sua presença aqui com o juiz do trabalho, tá? Importante a sua presença aqui no debate. Eu vou ligar. Pai, já estava encerrando mesmo, Ricardo. Vamos encerrar mesmo, vamos encerrar, viu? Vamos encerrar. Obrigado aí pela participação de todos. Valeu, meu amigo Ricardo, pela presença, pela participação na live, pela divulgação aí das nossas lives. Você sempre está aí conosco aí divulgando. Muito obrigado. Eu vou ligar para ela agradecer aqui. Obrigado, doutora Márcia. Obrigado. Valeu, Átila. Alzira. Obrigado, Alzira. Boa noite. Obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Até amanhã às 19 horas. Boa noite a todos. Grande abraço. Deus abençoe aí essa noite e o restante da semana aí a todos.